Profissão Advogado começando com vocês aqui, sejam todos vocês bem-vindos, doutores, doutoras, que bacana, eu falo que quarta-feira é sempre o melhor dia da semana porque a gente tem esse encontro marcado aqui e esse encontro hoje tá muito bom, porque eu não tô sozinho, eu tô com um time de especialistas, um time de feras aqui, do meu lado ela, Bruna Couto. Como é que você tá, Bruna? Muito bem, melhor agora, Afonso. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Imagina, seja bem-vinda, eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente. Você é uma advogada que eu conheci na Comissão de Empreendedorismo da OAB São Paulo e uma super empreendedora, então eu acho que você tinha que vir aqui para dar o seu depoimento e ajudar todo mundo que está em casa nesse tema tão cabeludo, né? Que às vezes parece tão difícil, mas não é, né? Com certeza, é difícil, mas é extremamente gratificante. É viu? isso. Disso nós sabemos, né? Bacana. Então estou aí para compartilhar com a galera. Obrigado, valeu. E além da Bruna, eu tô com ele aqui, um grande amigo, que é o Dr. Rodrigo Cressoni. Rodrigo Cressoni, que é um super advogado, aí presidente da OAB Itaquera. Cressoni, como é que você tá? Tudo bem, Seja Afonso, bem-vindo. Obrigado, mais uma vez contigo, né? Que é isso. É sempre bom ter você com a gente aqui. Eu agradeço demais. E é outro que é empreendedor também, né? Que não para, Também. que tá sempre aí na correria. Também, acho que empreender faz parte da vida, né? Faz parte. Com certeza. Olha, eu nem li o currículo de vocês, que é tanta coisa que tem aqui, gente. O Cressoni aqui, formado em 1900 e bolinha aqui, 2005. Você atua em que áreas, Cressoni? Aqui fala que você é graduado em civil, penal. Eu sou especialista em Direito Civil e Processo Civil, Bacana. graduado em Direito Penal e Processo Penal, mas o escritório atua em Direito Empresarial. Então é por conta da história. Entendi, mas pô, que bacana. E você, Bru? Direito empresarial. Gente, empresarial tá com tudo, vocês estão imobiliário. vendo, né? Vocês estão vendo. É. E a nossa convidada, Tiziana Leão, tá chegando. Ela teve um probleminha no trânsito, mas ela tá chegando já em 5 minutinhos aqui. Ela tá com a gente e já vai participar. Pessoal, deixa eu falar com cada um de vocês que estão chegando aqui agora. Então, um abraço pra Marinês, abraço pra Eduarda, abraço pra Adriana. Obrigado aí pela participação de vocês. Se você não é inscrito no canal, faz a tua inscrição. É importante que você vá se inscrevendo aqui pra gente. Vamos falar de temas importantes, vamos falar de empreendedorismo, a gente vai falar de marketing, a gente vai falar de vida de advogado, vamos falar de OAB também, né? Lembrando que a gente tem aí agora um ano eleitoral na OAB, final de ano aí tem eleições da OAB, e é importante a gente que é advogado, você que tá aí do outro lado, entender um pouco desse sistema, por que esse sistema movimenta tanta gente, né? Por que fulano é presidente da OAB? A gente vai até perguntar pro Cressoni aqui, como é que ele foi parar lá, e o que é, se é bom, se não é bom, o que tem de bom. Eu imagino que seja muito bacana, porque eu sou presidente hoje da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Dá trabalho bastante, né? A gente se dedica, a gente coloca o nosso tempo ali de dedicação, mas o bacana que eu enxergo, e aí você vai poder me confirmar, é da gente poder fazer coisa pelos outros, né? Poder construir, poder colocar as nossas ideias em prática ali. Eu acho que esses pontos são importantes. Estou errado? Não, está muito certo, porque assim, desde que eu entrei na diretoria da OAB Itaquera, era justamente para isso, para ver a mudança na vida dos nossos colegas. E talvez esse seja o maior prêmio que todo mundo Só um possa minutinho, Cressoni. receber. Produção, o computador, a TV tá fazendo um apito aqui, ó. Cada hora que vocês mexem aí, faz pi, 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 pi aqui, ó. Só dizendo aí. Não tá fazendo Acho um que é apito? o WhatsApp, WhatsApp. Não para de apitar aqui. Mas acho que não é, não. Sei lá. Enfim, voltando. Vai lá, Cressoni. Desculpa. Não, mas é isso. Eu acho que para todo diretor de ordem, a grande satisfação é quando a gente começa a ver a transformação. Que tem relação com o empreendedorismo, né? Tem. Porque o empreendedorismo Você tá empreendendo isso, ali. né? A OAB é uma empresa, né? Exato. A gente não imagina, mas a Ordem dos Advogados da Seccional aqui de São Paulo tem mais de 2.000 e não sei quantos funcionários, tem mais de 900 espaços físicos, Cressoni. A gente não imagina o tamanho daquilo, a confusão que é para você liderar aquela turma, para você fazer o sistema funcionar, inovar é muito difícil. Só é falado no número de advogados, né?
Todo mundo, quando vai para uma É. matéria, fala, olha, temos mais de 1 milhão de advogados. milhão. Temos 1 milhão mais e 400 mil advogados. Tá Mas, redonda mas já. ninguém fala na estrutura da OAB, né? Não, que é uma estrutura... Que outra organização de classe, né, que tem a estrutura que a OAB tem? Conheçam. E Nenhum. vocês são muito corajosos, viu? Só funciona porque temos Mas, vocês tá lá. bom, mas vamos lá. Você está à frente do empreendedorismo na sua subseção. Fale para nós, pra um pouco pra gente. É uma missão, viu, gente? Eu estou lá à frente da Comissão de Empreendedorismo de Indaiatuba e muito movida por essa necessidade de ajudar, de mostrar para os advogados que, olha, não, a advocacia não é ruim, não está saturado o mercado, que é o que a gente escuta, né? Essa história de 1.400.000 que vira 1.500.000, que são 500 advogados saindo todos os meses aí e que o mercado não é possível você ser próspero, não é possível você ser realizado com a advocacia. Eu vou um pouco na contramão disso com a Comissão de Empreendedorismo de Indaiatuba. Não é fácil, a gente acaba incomodando muita gente, daí isso é um ponto que precisa ser falado, a gente incomoda também uma parcela Da advocacia. Da advocacia, que não acredita que a advocacia é um negócio, né? Mas não é Nós porque temos mudou isso. também a característica, porque antigamente existia muito o advogado do interior e o advogado da capital. E aí num mundo globalizado, com tecnologia, eu vejo muito advogado na capital com demanda no interior e advogado do interior com demanda na capital. O advento da internet aproximou todo mundo. Então hoje a gente tem aí a maior youtuber jurídica do mundo. Ela é brasileira e ela tá no interior do Rio de Janeiro. Que é a Liliana Delfino. Um beijo pra você, Liliana, que é minha amiga querida. A gente tem a Henriette Brigagão, que hoje é uma advogada do interior de Minas e que tem mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais e bomba no Brasil todo. Então, assim, hoje o fato de você estar no interior não é desculpa. Não, eu acho que não tem muito a ver com isso. Como a gente não pode mercantilizar a advocacia, né, por todas as nossas, enfim, questão ética, até pela própria essência da profissão, o pessoal confunde muito o que é mercantilizar a advocacia. Eu vou sair aí no mundão para advogar e vou fazer um negócio bagunçado de qualquer forma, sem nenhuma estratégia de mercado. Mas você tá falando uma coisa bacana. E o que é esse mercantilizar que todo mundo tem medo? Porque as pessoas têm medo de fazer qualquer coisa porque tem medo de mercantilizar. E o que seria esse mercantilizar? Eu escuto muito o pessoal falar, ai, não vamos mercantilizar porque a partir daí nós vamos ter que dar garantia dos nossos resultados. Garantia de causa, né, de causa ganha, garantia de processo, porque a partir do momento que você está vendendo um serviço que você precisa, que é mercantil, essencialmente mercantil, você garante um resultado, então o pessoal se bloqueia muito nisso, né? Como a gente não consegue fazer isso, de fato, porque não somos nós quem decidimos, né? E a gente sabe que cabeça de juiz é uma caixinha de surpresa. Então, será que é essa visão? Eu nunca pensei isso que você tá falando, eu tá? ouvi isso muitas vezes. Isso já. que você tá falando pode fazer sentido, mas eu nunca tinha pensado. Agora, o que talvez eu enxergo é na questão de você querer crescer, esse negócio que se fala muito de escalar, né? Então você escala o teu negócio, então você está mercantilizando, você está perdendo aquela pessoalidade na prestação de serviço. A advocacia não é filantropia, eu acho que Não é. É uma grande Eu não sei na sua questão casa, aqui. na do Cressoni talvez, mas na minha chega Na minha boleto não, todo dia. Na minha não. Boleto não chega na sua? Todo dia. Assim, Tem que pagar essa conta, alguém tem que pagar. tá na essência do advogado ajudar. Eu digo assim, eu até participei de uma cerimônia de entrega de carteiras recente na subseção em Indaiatuba, e eu falei uma coisa, o advogado, quando ele recebe a carteira, ele recebe um superpoder junto com ele, que é de ajudar. No final do dia você está ajudando, porque você está ajudando a pessoa a resguardar um direito, a ir atrás do direito. Se você atua num consultivo, você está ajudando a evitar que ela tenha um problema, então você tem que ajudar. Tudo bem, só que ajuda não paga boleto. Uma coisa é a essência do advogado estar movido por ajudar, por buscar o direito, e outra coisa, ele tem que pensar como um empresário. Você tem que pensar. O que chega muito para mim em Itaquera é o medo, porque os advogados parece que têm medo de expor aquilo que eles fazem de uma maneira correta, porque eles, achando que é mercantil ou achando que simplesmente vão estar causando alguma infração ética, eles às vezes deixam de se colocar no mercado. Mas, Cressoni, eu fui, esse final de semana, sábado, eu estava lá no Congresso da Jovem Advocacia, nós tínhamos 800 advogados, jovens advogados, está. Uma pergunta que nós fizemos foi: quem aqui já leu o provimento 205 de 2021? Se eu te falar que nem 10% levantou a mão. Ou seja, é muito mais fácil você dizer a OAB não deixa, não pode, do que estudar e se preparar para fazer um bom marketing. Exatamente. Porque dá para fazer. O problema é que nós temos 1.400.000 advogados comuns
fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. São poucos os advogados que se destacam, que encontram o seu diferencial competitivo e colocam isso de fato em prática. Porque dá pra fazer diferente. Eu sou um advogado diferente. Eu faço diferente. Só que eu não tenho medo do julgamento. Eu não tenho medo do que os outros estão falando de mim. Porque se eu fosse ter medo, eu não saía de casa. Afonso, e diferente não é descobrir um novo planeta no meio do universo. Não, é ser criativo. É usar da criatividade pra apresentar aquilo que todo mundo apresenta quadrado, redondo. Exato. Você pega e faz diferente. Eu ouso dizer que é ser você. Isso é outra coisa que eu digo. Não existe outro igual outro Afonso. Eu falo que você tem que, hoje em dia, você pode sair do armário. Não só pode sair do armário, você deve sair do armário. E não tô falando na questão sexual, né? Profissional. É na questão de você ser você. Ser Por você. exemplo, eu posso falar a língua que eu quiser. Eu posso me vestir como eu quiser. Eu não preciso, pra ser advogado, estar de terno, gravata e ter uma estante de livros empoeirado. Sim. Eu posso ter um escritório, por exemplo, vocês estão no meu escritório. Ficou mais legal Tem ser cara de escritório de advogado, né? advocacia Muito ali mais fora, legal. cheio de vidro? Não. Todo, escada pra cima, escada pra baixo. Não tem cara de escritório de advocacia. E tá tudo bem. Sabe que essa questão do pessoal desconhecer o provimento, Afonso, é uma... Na verdade, é uma âncora, né? É uma desculpinha que você tem pra se acomodar. Sim. Né? E é triste pensar que o advogado, que teoricamente era o primeiro a ter que ler isso, prefere desconhecer. Ah, então tudo bem, eu vou ficar aqui, vou continuar reclamando, porque não dá pra eu fazer, porque a ordem barra, porque tudo barra e não muda a sua própria realidade. Vocês querem algo pior ainda? Vamos. Tem muita agência de marketing vendendo o serviço de marketing jurídico sem conhecer o provimento. Ou seja, eu já o profissional não conhece. Então vamos lá. E Então, quem já que você presta tá falando serviço disso, não eu vou falar conhece, né? sobre. Eu, Afonso, passei por 19 agências. Nossa. A minha história é essa. As pessoas falam, Afonso, mas por que você tem uma agência de marketing, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou CEO da Smart Marketing Jurídico Inteligente. Por que eu tenho a Smart, gente? Porque eu passei por 19 agências até o dia que eu desisti. Até o dia que eu falei, para com isso. Porque eu podia ser penalizado perante a ordem pela agência fazer publicações que eram totalmente contra o provimento, que não conheciam o código de ética e fazeram a coisa errada. Então, eu peguei o meu pessoal interno, que era o Rafael, falei, Rafael, vamos montar a nossa agência. Então, a minha agência hoje, ela é uma agência, mas ela foi um departamento dentro do meu escritório. Até o dia que a gente transformou, porque falou, ninguém entende nada, nós vamos ser o máximo. Você empreendeu dentro do próprio negócio. Exato. A gente virou de um departamento uma empresa. É. Com um mercado gigante para ser explorado. Exato. Mas por quê? Porque é isso que você falou. As pessoas não sabem. Mas eu também não vou culpar só as agências, tá? Eu acho que o advogado, ele precisa entender que de uma vez por todas, ele tem que ter conhecimento de marketing jurídico. Sim. Não é simplesmente transferir. É aquele negócio. Antigamente eu tinha estagiários, né? Eu tinha muito estagiário que ia pro fórum, porque tinha processo físico. Então você mandava o estagiário, ele voltava. E ele voltava com aquela notícia. O processo está concluído. O que é o concluso? O processo está lá preso, não dá pra gente ver. Às vezes ele não sabia, né? Aí eu falava, volta lá, porque não está concluso. Por isso. Se você não conhece, você não manda. Você não consegue orientar. Você não cobra. Né? Você não cobra. O marketing é a mesma coisa. Se você não tiver conhecimento, você não vai cobrar. terceirizar e vai Então gastar você vai dinheiro. terceirizar e não vai obter resultado. Então você tem que ter uma agência assim para te fazer aquilo que você não consegue fazer, mas você tem que estar junto na estratégia. Você tem que estar junto ali interessado para saber se os caras estão fazendo algo que faz sentido para você, se não faz Sim. sentido para você. Sim. Então, o advogado precisa entender de uma vez por todas que não basta mais advogar. É preciso ser marqueteiro, sim. É preciso ser vendedor, sim. É preciso entender de pessoas, sim. Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. E é preciso estudar. Muito. É preciso Isso aí é estudar. muito Mas é básico, preciso né? estudar não só pós-graduação em Tudo. direito. Exato. Porque o advogado, Tudo. ele acha que estudar é só ficar lendo livro de direito, ficar lendo pós-graduação termina De uma A, de pós, B, de C, se de enfia D. em outra, se enfia em outra. Não, ele precisa entender de gestão. Ele precisa entender de É o marketing. psicopata das... Mas você sabia É que... loucura, né? Mas, Vamos- Bruna, você falou um negócio que faz sentido. loucura. Olha o que você falou pra mim agora. Ah, a pessoa se esconde atrás. Os advogados se escondem atrás da pós. Porque enquanto isso ele mesmo. tá fazendo uma pós, ele não está preparado ainda. Não. Então ele tá com a pós nas Eu tô costas. me preparando. Tô me preparando. preparando. Tô Isso. me preparando. E não Não tá deslancha errado? Nunca. É. E não vai. Não vai nunca, porque nunca se aliás, sente preparado. aliás, talvez... Tô nervoso talvez hoje. essa seja... talvez essa seja uma grande diferença do empreendedor, né? O empreendedor não é quem sonha, é quem É realiza, quem né? realiza. Ele troca o pneu do carro com o carro andando. É isso, né? Você tem que fazer o negócio acontecer. Deixa eu ver quem tá online aqui com a gente. Vai falando aí, vamos falando aí. O que mais que a gente pode falar? Cressone, e você no seu escritório, como é que você começou?
Conta essa história. Como é que você saiu Na verdade, do zero? Afonso, eu comecei quando eu Vai olhei. contando aí. Eu saí. Eu comecei efetivamente quando eu olhei e falei, não quero mais advogar para ninguém. Quero advogar Olha para quem mim. chegou! Salva de palmas! Tiziana! Bom te ver, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Fala aí, fala que essa vida de São Paulo não é fácil, vai, Mas conta. é bom, gente, faz parte. Eu também estava em outros compromissos que eu não consegui sair mais cedo, mas cá estou e eu não tenho hora para ir embora, então vamos nos deleitar aqui com nossos conteúdos. Prazer revê-los, prazer te ver, Afonso. Prazer também, eu tava morrendo de saudade de você, viu? Nem parece que a gente mora na mesma cidade, Pois né? é, mas a gente enfim, não para, né? A gente não para e faz parte, tá tudo certo. Bom, o Cressoni tava contando como ele começou, vamos lá. Não, eu falei quando eu cansei de advogar para outras pessoas, eu senti a necessidade. Eu já gosto dessa veia empreendedora há muito tempo. Venho de uma família empreendedora, minha família já teve de tudo, Afonso. Mas sempre com um negócio principal. Minha família tinha uma construtora e depois começou fábrica de sapato, restaurante, lanchonete, tudo que você puder imaginar, posto de gasolina, mas sempre querendo empreender, querendo construir alguma coisa. Certo. E quando eu fui para a área jurídica, primeiro entra como estagiário, como você falou, olhando lá os conclusos do fórum, aprendendo o que era. Depois fui trabalhar numa empresa aérea, da empresa aérea fui para um outro grande escritório e falei, não, chega, quero abrir o meu. E aí fui para o meu escritório na Zona Leste, lá no extremo da periferia, porque eu tinha uma concepção Que lugar? em São Mateus, Já tive na Mateu Bay um escritório. lá pertinho. Você já teve lá? O teu é na Mateu Bay? Não, é na Hageb Schoff. Eu vi Avenida na Hageb Mateu Schoff. Bay. Pertinho. E porque eu tinha uma concepção clara de que as grandes empresas já estavam na mão dos grandes escritórios. Então eu precisava pegar os pequenos comerciantes. Como eu tinha muito relacionamento, falei, vou advogar para o comerciante. E depois disso foi progredindo, aí fui migrando de área, porque outra coisa que a gente fala lá em Itaquera, jovem advogado talvez não seja só quem se forma, às vezes é quem migra de área. Sim. E o direito ele é tão extenso que é tão bonito quando a gente conhece uma área nova e o empreendedor está sempre inquieto, né? Você sabia que eu acho que jovem advogado hoje somos todos? Todos. Sabe por quê? Porque tá difícil para todo mundo no sentido da mudança, da transformação. Então, por exemplo, para quem é jovem, a internet, esse mundo digital é muito presente, é muito fácil. Agora, para quem é jovem há mais tempo como nós, a internet já não é uma coisa que a gente domina, então já é mais difícil. Então, acho que o jovem tem algumas facilidades que pra gente já não é, que para uma... Por exemplo, meu pai é um advogado de 80 e poucos anos. Para ele... Deve estar muito complicado se adaptar a essa nova realidade. Mas ele está lá fazendo. Afonso, o cliente muda. Muda. Porque do escritório lá de São Mateus, eu tenho esse escritório até hoje, mas eu parti para um escritório em Pirituba. Então eu tinha em São Mateus e Pirituba, né? Bem pertinho, né? O cliente, por mais que a ação fosse da mesma matéria, o cliente era diferente. Sim. Aí depois eu montei um escritório na Faria Lima. Nossa, Totalmente diferente. Hoje o escritório continua em São Mateus e eu tenho no Tatuapé. Então, por mais que a matéria seja o direito empresarial, direito do trabalho, direito criminal, é tão bacana e talvez aí venha uma outra característica que eu acho que o empreendedor precisa ter. Ele precisa ser apaixonado por aquilo que ele faz. Bacana. E olha que legal, você está contando umas coisas que a Tiziana acho que vai acabar complementando aqui, que é essa questão do atendimento ao cliente, entender que clientes são diferentes, que a gente tem que dar essa atenção. E o marketing, as pessoas acham que marketing é só rede social, né? Ah, marketing é o Instagram. Não, marketing é entender de cliente. Tô errado, Tici? Já fala que você já chegou, já chega contando aqui. Estão dizendo que o conteúdo é de qualidade, então complementa. Ai, gente, vocês estão aí acompanhando, já manda esse link para outras pessoas, porque conteúdo de qualidade. E olha, de fato, precisa que o atendimento ele seja, o marketing ele atrai, mas a conversão ela precisa que nós tenhamos aí um atendimento interessante. Senão o cliente até olha para você gerar atenção, gera um interesse, mas na hora do fechamento não consegue. E eu acho que o Afonso falou isso aí porque eu trabalho com a questão de perfil comportamental, né? E quando nós entendemos que os seres humanos têm perfis diferentes, né? Cada um com a sua forma de comunicação mais adequada, ali vai trazendo uma perspectiva nova. Eu vou entender que com a pessoa conforme eu falo
falo mais afeito a regras, como dominante, eu preciso deixar ele dominar a conversa. O influente, ele vai precisar de validação. O estável, ele tem um tempo de resposta diferente. Isso vale para os clientes, para os colaboradores do escritório, para sociedades, para casamento. Gente, entender de perfil, quem entende de pessoas entende de negócios, né? E a todo instante o nosso desafio na vida, seja no fechamento de contratos, na lida no nosso escritório, é lidar com gente, né? Com certeza. A base de tudo são pessoas, né? Exato. E é muito interessante nós falarmos de pessoas, porque o marketing, o que é? Toda uma estrutura que é feita para atrair pessoas. E aí eu preciso gostar de gente. Aí você falou, eu preciso ser apaixonado pelo negócio. E eu acrescento mais, eu preciso ser apaixonado pelo resultado. Exato. Pelo resultado. Porque corre-se o risco de, quando eu sou muito apaixonado só pelo negócio, eu andar em círculos. Exatamente. E eu falo isso com meu pai. Você falou que seu pai, Afonso, tem mais de 80 anos. Meu pai está assistindo, tem 73 e também é advogado. Às vezes ele é super resistente com o marketing, com a inteligência artificial, mas eu não paro. Eu falei, olha, vê isso, vê o ChatGPT, vê aí os softwares, vê as coisas. Aí tem horas que ele manda pra mim assim, vai estudar português. Mas é super engraçado essa interlocução entre as gerações, né? Porque nossa, a gente aprende muito. Só que isso é bacana, eles também estão aprendendo com a gente, sim, como estamos aprendendo com os mais jovens. Então hoje, por isso que eu digo, hoje tudo se aproveita, né? Se aproveita porque as coisas mudaram absurdamente e mudaram rápido. Não sei se vocês percebem essa mudança, essa transformação rápida. O que acontecia há um ano atrás já não está funcionando agora. Sim. Então essa flexibilidade que a gente tem que ter. Você, Bruna, é um advogado empreendedor. Você que teve uma mudança aí, é uma jovem advogada empreendedora. Flexibilidade é importante? Com certeza, com certeza. Eu me sinto aqui, ó, temos aqui inteligência artificial. É um negócio que é difícil pra mim. Às vezes eu me sinto atrasada, porque é o tempo todo saindo, porque agora fala, agora traduz em tempo real, agora transcreve assim, áudio em transcreve, texto, faz petição, e eu me sinto atrasada. E é questão de dias, né? De muito 15 dias tudo muda. Eu participei teve um evento em Itaquera há pouco tempo atrás, que eu achei fantástico o que foi falado lá. Que muitas pessoas não conseguem lidar com a inteligência artificial, porque a inteligência humana que tem por trás não sabe trabalhar ela. Sim. Mas olha, eu vou dizer pra você, um dia desses, eu tô há uma semana sem câmera no meu computador. E eu fazendo a reunião, e ninguém me via nas reuniões. Você não sabia? E eu, gente, não tá funcionando, pifou. E aí o meu técnico era remoto. E ele entrava e ele falava, Afonso, mas não sei. E outra reunião, eu sem a câmera. Até um dia que ele pegou e falou, por acaso do lado da câmera tem um botãozinho? Nossa. Fiz assim, tava fechada a câmera. Ai, o problema é a pecinha da frente do computador, que não mexeu a pecinha que era só virar. Então, assim, é um detalhe, mas a gente se atrapalha. Mas você é um não vê negócio que tá aí pra ajudar, né? O ChatGPT é um negócio incrível, gente. Incrível. Eu uso ele, às vezes, pra fazer cláusula de contrato. Eu uso todo dia. Não nego, né? Tudo. Assim, aí depende muito, porque você tem que saber exatamente o que você tá falando, como você vai perguntar, porque a depender da forma que você vai fazer Os ali... prompts, né? Exato. Vai te dar mais trabalho. Então, tem vezes que, dependendo do que eu quero, eu prefiro eu mesmo ir lá escrever, porque você tem que saber perguntar, né? Você tem que Mas ter olha, eu tô inteligência. perguntando, ele tá me Não, respondendo Bruno, de jeitinho. você Tá dando certo por enquanto. Resume a minha vida. Eu Mas tô e o aprendendo a fazer volume? isso E aí. o volume de ferramentas de IA? Não, tem muitas. Tem muitas. Um dia desse eu peguei um contrato que tinha 500 páginas. Falei, meu Deus. E eu tinha que ver a questão de prazos. Aí eu procurei se tinha uma ferramenta que Summarize. analisava contratos. Achei um que localizar as cláusulas de prazo. Sim. Localizou as 3 cláusulas em 500 páginas em menos Nossa, como de que é um o nome minuto. desse aí? Precisa. Agora eu não me lembro. Summarize. Gente, ontem e anteontem eu estava ministrando um treinamento de marketing e inteligência artificial na ESA do Distrito Federal. E eu apresentei um monte de inteligência artificial pro pessoal e teve uma hora que eles falaram assim, eles ficaram chocados. Eu falei, é pra chocar. Porque, de fato, as coisas... Conta aí umas boas pra gente. por Já dá a favor, dica aí, nós já queremos A aprender. Transcripto, ela transcreve, para quem trabalha com audiências, você manda o vídeo, ela transcreve tudo e o áudio em texto. A Summarize, você pede para resumir os pontos, os bullet points, né? Os pontos principais dos textos. Os vídeos, o InShot, o CapCut, você coloca a legenda. O ChatGPT, ele faz tudo. O Midjourney, com todas as imagens, né? Então, assim, é preciso que nós tenhamos, antes de tudo, e esse é um tripé que eu considero e eu tenho como mote, né? A advocacia de hoje se faz com inteligência
artificial, inteligência emocional e marketing jurídico. Não dá para sobreviver no mercado hoje se você não tiver esses 3 pontos bem desenvolvidos. Por quê? Porque, gente, primeiro, a inteligência emocional é que nos vai trazer a firmeza diária, constância, saúde vital, a ambição, porque a ambição é muito importante. O advogado que não tem ambição, ele não vai ter por que se mexer e sair da zona de conforto, que é diferente de ganância. Né? Ganância é quando você vale de negociatas, isso aí é uma outra coisa. Então, a inteligência emocional vai trazer uma visão positiva de futuro, vai trazer a ambição, aí associa-se à inteligência artificial, que ela automatiza os processos mecânicos ali que podem ser delegáveis, né? E traz velocidade. E o nosso cliente vai gostar disso. Sim. Porque o que você demoraria uma semana para passar, você pega, às vezes, algo que ele manda bem rápido, me manda aí quais são os bullet points, faz um resumo, e você já fala com o cliente, pá, mesmo sem ter estudado aquilo ali a fundo, o cliente já vai se sentir acolhido. E o marketing, que é onde a gente publiciza, né, com todas as regras, o que é que nós fazemos, como nós estamos posicionados no mercado. Gente, se fizer isso, eu desafio qualquer advogado. Não tem como não dar certo, Mas né, a doutora? inteligência emocional nessa tríade, os advogados, eles não deixam um pouco de lado? Porque assim, Total. tão Mas não é os focado. advogados, é qualquer pessoa. Porque assim, foca na inteligência artificial, foca no marketing. Mas, Cricione, pega as notícias. Advogado abandona o fórum e deixa o cliente lá. O que esse advogado tem? Falta um equilíbrio emocional exato. nele, que é essa questão que a gente está dizendo. O advogado que tem sucesso, o advogado empreendedor, ele tem o quê? Uma mentalidade empreendedora. Essa mentalidade empreendedora vem do quê? Desse trabalho, dessa mentalidade que ele precisa trabalhar. Ele precisa Porque ter. se você não for positivo, se você não pensar de uma forma progressista, de vou pra frente, vou que Bora. você não, Bora. só que os advogados ficam fazendo pós-graduação. Não, e estar aberto às inovações, à inteligência é importante, sabe por quê? Porque senão você fica preso no operacional. Sim. E aí você fica maluco. Você não vai nunca pro estratégico. E aí o que acontece? Aí entra numa outra pegada, que é tudo vaidade e orgulho. Porque a autossuficiência, ela é uma manifestação do orgulho. E o advogado, quando ele tem inteligência emocional, ele sabe que ele precisa de ajuda. Ele não consegue tudo, né? Eu tenho o meu time e assim, nossa, eu quero feedback toda hora, quem tá lidando com a ponta do cliente, eu quero quem tá sabendo mais uma coisa, o marketing, a turma que tá redigindo petição, porque hoje o meu escritório, eu estou extremamente estratégica. Eu monto as estratégias, eu faço audiências e eu fecho contratos. Mas e tiro algumas dúvidas, assim como dialogo com eles com relação a eventuais dúvidas. Mas algumas coisas eu já não faço mais. Com 17 anos de advocacia, eu me especializei. E é preciso a gente ter um nicho de atuação, né? Porque é impossível, né? Impossível. É impossível. Quando você busca desenvolvimento e crescimento, não é possível fazer sozinho. Não dá. Não dá. Não dá. E olha, gente, assim, eu falo, eu sou advogada previdenciarista, moro em São Paulo e muitos dos meus clientes não estão em São Paulo. Porque eu sou natural do Piauí, morei 2 anos em Brasília e estou em São Paulo agora. Os meus clientes, muitos são do Nordeste, de Goiás, eu tenho clientes no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Sem o marketing, sem a vida digital, sem as ferramentas de tecnologia e sem, antes de tudo, a base, que é a inteligência emocional, eu não faria metade disso. Capacidade de liderança, resiliência, trabalhar sob pressão, ter flexibilidade, soft skills, né? Vou contar pra vocês uma história minha, e aí da minha história eu vou passar a reflexão pra vocês. Eu, quando comecei com a minha advocacia, eu acho que eu fui um cara muito... Posso falar em sorte? Eu acho que sim. Mas muito determinado. Eu sabia exatamente o que eu queria. Eu tinha foco no que eu estava fazendo. Então, a minha advocacia cresceu muito rápido. Né? Quando abri meu escritório numa periferia, numa salinha pequenininha ali... E tem gente lá, né, Afonso? Exato. A coisa fez assim, ó. A coisa bombou e cresceu absurdamente. Chegou num ponto que, pra mim, as coisas já estavam legais. E aí eu falei, poxa, deixa eu fazer um curso pra me aperfeiçoar. Fui fazer um curso de coaching. Na época que se falava que coaching era assim, esse povo é louco, tá fazendo coaching, né? E eu fui fazer. Quando eu fiz aquele curso, eu comecei... aquilo começou a me dar uma clareza de muitas coisas que eu fazia, porque pra mim não foi novidade fazer o curso de coaching. Não é que eu saí do curso de coaching, sabe, Tizi? E falei, nossa, eu não sabia nada disso. Não, eu falei,
tudo isso que tá falando, eu já intuitivamente. pratico intuitivamente. Eu já pratico. Só que eu falei, mas olha, existe uma metodologia Que pode ser treinado. que como pode ser demais, treinado. né? Aí E me às veio vezes a visão. você já sabia. Eu já sabia, não sei por quê. Porque Deus me fez. Nasceu assim. Nasci assim. Mas eu o poder de ser você. Mas eu me refinou, aperfeiçoei. refinou, Me aperfeiçoei, refinei. Então, não é que foi em vão. Mas aquilo me veio uma luz de falar, existe uma metodologia que até naquele momento eu não sabia que existia uma metodologia. Eu seguia o que um falava, eu seguia o que meu sogro e minha sogra falavam, o que meu pai e minha mãe falavam. Eu tinha alguns mentores, eu tinha mentores que me direcionavam, mas eu não sabia. Pra mim aquilo não era claro. Fiz o coach e falei, existe uma metodologia que eu desconhecia. Você descobriu o Afonso. Descobri. Aí o que eu fiz? Coaching jurídico. Foi Muito aí que legal. nasceu o coaching jurídico. Mas, Tice, você nem sabe disso, mas foi dentro do curso. Eu tava dentro do curso fazendo e eu liguei pro meu time e falei, monta um logotipo aí, De coaching coaching jurídico, jurídico. porque existe uma metodologia que a gente tem que colocar nos advogados. E aí comecei todo esse trabalho e fui um dos primeiros a criar um evento, que era o Profissão Advogado, que era um evento de transformação. Porque o que eu percebi naquele momento? Para ter sucesso é a cabeça. cabeça. Você não tem que ser o melhor advogado trabalhista, você não tem que ser o cara que mais entende. Lógico que é importante ser o que entende, é importante, mas não precisa ser o mais. Às vezes você tem uma pessoa na faculdade que estudou com você, que era o cara mais inteligente. Não tá fazendo nada, não tem sucesso nenhum. Por quê? Porque é a esperteza, é a rapidez, é a resiliência, é a inteligência emocional. É exatamente isso que te leva para outro lugar. Então, assim, eu acho que fica muito claro nesse nosso bate-papo que tá na mão de qualquer um chegar onde quiser. Só que a maioria fica estagnado, a maioria fica reclamando, a maioria fica esperando alguma coisa acontecer. E essa alguma coisa só vai acontecer se você fizer. Posso te errado. falar? Com certeza. Fala. Eu acho que as pessoas também têm medo de se conectar. Porque quando você tem alguma limitação, a gente conhece gente que é boa naquilo que a gente não é. A gente não tem que ter medo de se conectar com essas pessoas. Mas E às valorize o que vezes você tem de trazer- bom. Exato. Mas assim, para complementação. E aí aplica aquilo que a gente tem de bom, se conecta com pessoas que têm algo que pode trazer essa melhora para nós, que vai ficando mais fácil. Sim. O que eu acho, gente, assim, muito francamente, eu sendo presidente da Comissão de Empreendedorismo lá em Indaiatuba e recebendo alguns advogados, algumas advogadas, às vezes com essa dificuldade de como começar, eu acho que falta um ponto principal, antes de tudo, da pessoa se conhecer. Claro. É muito Exato. básico, Claro. é loucura você Exato. pensar isso, é muito básico. Mas é verdade. Mas o que é? Uma autoanálise. Claro. Quais são as minhas fraquezas e quais são as minhas forças? Eu conheço gente boa, que se comunica super bem, que assim, que é dinâmica e travado, assim, amarrado, que não consegue deslanchar na advocacia porque tem medo de ser ela mesma, mas quem é ela? Ela nem parou para olhar para dentro de si, né? Eu falo isso que eu acho que está totalmente casado com você desenvolver a sua inteligência emocional, claro. porque Total. se você sabe quem sou eu, o que eu faço de bom, né? E potencializa isso, joga isso pro mundo. O que eu preciso de ajuda? Peraí, eu vou buscar Bora. alguém que vai unir forças comigo e vou brilhar pro mundo, a coisa fica muito mais O fácil. Afonso precisou lá, não. Falou, monta aí a arte que eu já vou virar o Tá coach. vendo? Exato. Agora, vamos entender uma coisa. Vocês falaram, e uma das coisas que vocês falaram é a questão do medo. E eu acho que o medo é a grande trava. Exato. E aí, ter medo é bom ou não é bom, Tice? Bom, o medo, todas as emoções, elas são válidas, né? Na verdade, a inteligência emocional é trazer a emoção certa, na intensidade certa, no contexto certo. Você ter medo de atravessar numa rua e olhar para um lado e para o outro para não ser atropelado, é ok. Tá certo. Tá ok. Ok. É você ter medo de, sei lá, de repente estar num lugar inseguro e cuidar do seu celular, aqui em São Paulo, é ok. Agora, o medo, quando ele paralisa, ele se torna patológico, né? E o medo paralisante, aí não é legal. Isso vem de gaps de autoestima, sobretudo, né? Lá da base do indivíduo, né? O indivíduo, a base, a identidade, no meio, a capacidade e em cima, o merecimento. Então, a identidade é quem eu sou, a autoimagem, eu preciso me olhar. Pô, eu sou legal, eu honro a minha história. E eu falo isso com tanta, assim, eu espero que as pessoas observem isso com muito carinho. Olha pra sua história, que massa, cara. Ela não é de ninguém, ela é minha. Seja gentil, não né, consigo importa mesmo. se é uma história com desafios, com família, com alguns desafios, mas todas as famílias têm os seus desafios. Talvez a sua tenha algo que seja financeiro, a de outro já tem um outro problema, mas é a sua história. Então, esse medo vem muito da não autorização que o ser humano não se dá
falta de autoconhecimento, que Daniel Goleman fala, inteligência emocional, a capacidade de se conectar consigo mesmo e extrair o melhor de si, e a capacidade de se conectar com o outro e extrair o melhor do coletivo. Então, olha que louco, se eu tiro o melhor de mim e tiro o melhor de nós, inteligência emocional. E aí, o medo é ok, a raiva é ok. Porque se de repente, Afonso, alguém faz uma maldade com um filho seu, você não sente raiva? Tá errado? Tá errado. Tá Tem errado. um quadro de psicopatia, né? Tá errado. O contrário também, né? Então, todas as emoções, elas são válidas. Sim. E agora, tem que procurar ajuda. Existem ferramentas, seja no coaching, seja em todas as outras áreas do desenvolvimento humano. Porque, gente, nós somos advogados, mas antes de tudo, a gente é ser humano. Ser humano. Então, precisa observar. Eu preciso fazer atividade física. Eu preciso me alimentar bem. Eu preciso dormir. Gente, são coisas tão básicas, óbvias, mas o óbvio precisa ser dito, né? Você falou uma coisa importante, vou pegar com essa conexão, precisa dormir. Foi-se o tempo de que para advogado tinha que dormir pouco, tinha que trabalhar até as 10 da noite, 11 horas da noite, porque era bonito. Há um tempo atrás, o bonito era falar que você ficava até de madrugada peticionando, que de sábado e domingo tem que peticionar. E eu sempre fui contra isso, Tice. A minha vida inteira, eu trabalhei até as 18 horas, 17 horas, fui para minha casa. Então, assim, eu não tenho arrependimento algum de ter curtido a minha família. Meus filhos têm aí 15, 13, 11 anos. Eu curti. Eu estive presente, eu fui pai presente, eu estive com a minha família, eu curti finais de semana com a minha família. Então, eu consegui me organizar. Então, você vê, até nisso, eu tinha essa... A sua intuição, né? Eu fazia... Mas sabe o que é, Afonso? Você teve na sua... eu posso entrar mais profundo? Pode, deve. O pessoal quer profundidade aqui. Cuidado que o Afonso... Não vai... Não, o Afonso é amigo de longas datas. Eu sei que por ele... Vai. Isso tem a ver... tudo tem a ver com a nossa infância, né? Você foi muito amado, você foi muito querido, você foi muito pertencente, você foi muito conectado em amor, você se sentiu pertencente. Porque as pessoas que elas são marginalizadas, e gente marginalizada, alguém que tem muito dinheiro pode estar criando filhos marginais. Marginais é viver à margem. Você cria seus filhos extremamente pertencentes. Você olha para os seus 3 filhos, são 3 docinhos, eles são desenvoltos, extremamente atuantes, falam o que pensam, porque em casa eles receberam essas validações e você também recebeu isso em casa. Para você, nesse aspecto, ficou mais fácil. Ciane, quem não teve isso em casa, e quem recebeu acusações, e quem não teve pai, não teve mãe, ou que viveu em ambientes inóspitos, isso já gerou gaps, fraturas emocionais muito fortes, que pode gerar medos excessivos, inseguranças, muitos aspectos. Mas a gente tem ferramentas para trabalhar tudo isso. Então, procura ajuda, porque você não é um trem que não muda de linha, sabe? Então, assim, e também nessa perspectiva, o coach me ajudou muito, outras coisas também me ajudaram muito, mas eu não parei. Quando eu vi que algo não estava legal em mim, eu falei, peraí, eu tenho que pedir ajuda. E pedir ajuda é uma característica de pessoas fortes, né? Porque nós somos limitados a partir daquilo que a gente estudou até aquele momento, né? Então, você foi muito abençoado mesmo pela família que você teve. E olha, e aí você falou em não dormir bem. Definição de sucesso de advocacia não é dinheiro apenas. Dinheiro é muito importante. Eu gosto de dinheiro, eu gosto de fazer dinheiro. Mas para mim, o dinheiro não tem validade se eu não tenho com quem celebrar. Se eu não tenho saúde para viver. Olha, gente, a quantidade de pessoas com burnout, com pânico, desenvolvendo cânceres, que estão aí, os genes estão sendo desencapsulados pela epigenética, pelo estilo de vida. Então, isso não é legal. Vamos fazer... Você falou uma coisa bonita, né? Ter o dinheiro é bacana, mas ter com quem gastar, né? E tempo pra gastar. Sabe que... É até mais gostoso, não é? Com certeza. É muito que mais guardar, gostoso. Né? E, gente, aqui eu trago até uma experiência pessoal para compartilhar com vocês, porque de todas as estrelas aqui na mesa, eu tô há menos tempo, né? Vai fazer 5 anos que eu estou advogando com o meu escritório próprio. Mas todos nós temos muito a aprender com você. Não vem com essa, e eu não. dei várias surtadas o ano passado, tá? E aí falando pra advocacia, gente como a gente, surtei mesmo. Esse negócio de trabalhar até tarde, não fui até às 11, mas tive dias caóticos e assim... pedalei, contratei estagiário, depois contratei assistente, aí não deu certo, estágio, caótico. Mas faz parte. Às vezes eu já trabalhei, já virei noite aqui trabalhando e tal, mas a gente não pode fazer disso achar isso normal. Exato. Bonito, né? Bonito. Que talvez seja exatamente o que você acabou de falar, Afonso. Eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar. Então, eu gosto de ficar. Só que eu gosto também de olhar e falar assim, hoje eu não vou.
Sim. Isso é delicioso. Fala, hoje né? eu não Então, vou. assim, Gostoso. eu já fiquei 3 dias lá direto. Então, e eu fui buscar ajuda. Tem Isso que a que doutora pedir falou. ajuda. O que, que eu fiz? Eu contratei uma empresa de consultoria, Sim. porque eu falei, cara, isso aqui tá tomando uma dimensão, eu perdi Você pode perder a oportunidades. linha, eu, né? tive que declinar de bons clientes, de bons projetos, porque eu estava super cansada. Eu sabia que se eu pegasse um novo cliente, eu ia comprometer a qualidade da entrega do meu cliente fiel que estava comigo ali há um tempão, porque quando a gente advoga para a empresa, Claro. é comum que os clientes fiquem com a gente. Então, assim, os clientes que eu consegui no primeiro ano, eles estão comigo até hoje. Bacana. Renovações. Eu não perdi um cliente ainda, Sim, que legal. graças a Deus. E isso se deve muito a pensar em estratégia, pensar em experiência do cliente, colocar o cliente no topo, enfim, uma série de coisas. E aí, quando eu comecei a perder essas oportunidades, eu comecei a não dormir direito. Não era só trabalhar até tarde, era deitar na cama e não conseguir E a desligar. cabeça não. Eu passei por meses, assim, caóticos. Em outubro do ano passado, foi a última vez. Eu falei assim, eu não vou terminar o próximo ano da forma como eu tô terminando aqui. Mas você tomou decisão. Aí tomei Decidiu. decisão. Chega, não quero Eu mais. decidi. pra mim. Contratei gente. Esse ano eu já comecei com um colega advogado comigo. Eu já sou outra pessoa. É, e olha que você falou, Outra você não pessoa. teve uma mentalidade escassa, porque nas mentorias individuais que eu faço, nos projetos de consultoria, eu vejo as pessoas chegam, e gente, eu faço isso de verdade, eu até falei isso hoje, se eu focasse no meu escritório apenas, talvez financeiramente eu estaria com muito mais retorno, mas eu vejo pessoas que estão vivendo o que eu vivi, então eu tenho empatia pela dor, e assim, é óbvio que não dá pra você achar que é bonito, tá mal. Não é legal tá mal. Eu preciso ordenar todos os pilares, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso ter tempo para atividade física. Gente, a quantidade de pessoas, advogados e advogadas que estão infartando, é complicado. Isso aí é um caso pra gente olhar vamos lá, não é isso que eu quero ter uma vida saudável, né? E a advocacia ser o meu dinheiro, a forma de eu transbordar na sociedade, mas eu preciso ter um estilo de vida funcional. E aí, Afonso, entra na questão de liderar o cliente também, porque a gente precisa educar o cliente. Essa é uma informação importante, Afonso. Importantíssima. Vamos falar então de educar o cliente. Vai. É. Como é que Essa é faz importante. isso? Não, e a Porque gente, ó, toda advocacia entende que quem manda é o cliente. Não, será que os E não aí, é a clientes vão advocacia, é o mundo mundo. diz que quem manda é o cliente. E eu concordo que o cliente defina muita coisa, mas você precisa colocar ordem no galinheiro Claro. ali. Não, eu tenho foco total. Meus clientes, eu amo meus clientes, amo de verdade. Uma vez eu falei na palestra, ame seu cliente. Aí teve um amigo até de Curitiba que falou assim, amar o cliente, Ciana, como assim? Eu falei, não, você vai amar, vai ter empatia, vai gostar, vai entender, vai olhar pra ele, entendendo suas dores, seus prazeres. Mas olha, eu tenho os horários pra falar com você. Sim. E quando nós estivermos com o cliente, entra em V0, olho no olho. Se eu estou com ele, também não adianta você estar atendendo o cliente, fala. Mas Não. aí você tá falando de um outro problema de hoje, né? Que as pessoas todas ficam nesse telefone Isso. e desfocam do seu escritório, desfocam do seu negócio e desfocam no cliente. Sabe Cliente. uma coisa que eu falo até para os meus clientes? Eu faço bastante reunião. E às vezes a gente vai falar de assunto que você vai se estender. Vai ser uma reunião mais extensa, tem mais gente participando. E o meu celular tá assim, ó, aqui no silencioso, eu não atendo. Então, às vezes, quando me ligam e eu não atendo, eles não dou às vezes nem é um negócio tão urgente assim, que é um negócio que dá para ser resolvido ali depois. E eu não atendo, eu costumo falar isso. Gente, quando eu tô aqui com vocês, eu tô aqui com vocês. Então pode ser que eu esteja lá com outro cliente, por isso que eu não atendi, por isso que eu não retornei e agora eu tô retornando. Perfeito. E aí, eu percebi que esse excesso de entenderam. urgência, eles começaram a entender, eles falaram, é real, porque quando a Bruna tá aqui na mesa de reunião, ela não tá falando com mais ninguém. Sim. Ela não tá Importante atendendo mais Começou a ninguém. liderar o cliente, né? E a gente tem que pontuar desde o começo. Eu vou pontuar isso quando o cliente chega. Primeira coisa, eu falo, nós iremos fazer o esforço possível e que está a nossa... Mas olha, eu não te garanto que vai ser rápido. Eu não faço nem cliente nenhum esperar algo rápido. E olha, todas as informações importantes do processo nós vamos entrar em contato. Fica tranquilo, você chegou numa profissional competente, atenta, profissional. O cliente, ele quer conexão de confiança. Só isso. Ele não quer saber juridiquês, ele quer gerar confiança. Então eu passo toda a confiança para o cliente. E eu aviso, olha, se precisar falar comigo, você manda mensagem de texto, eu já faço isso na primeira reunião, porque eu não vou conseguir ouvir seus áudios, eu posso estar em audiência, eu posso estar em reunião, e eu entrarei em contato. Agora, ficar atendendo o cliente 10 da noite, comprometer seu relacionamento, sua saúde, isso não é legal. E o cliente, ele vai fazendo com a gente o que a gente permite. É o famoso combinado não sai caro. Não, combinado é isso. não Que sai agora caro. o Muito pessoal bom. reflete no manual do cliente, que quando ele Sim. entra no seu escritório, ele te contrata, já
já tem as regras definidas ali, como que a coisa acontece, E falar de né? maneira leve, né, Bruna? Não precisa a gente chegar, Tranquila. gente, aqui tá aqui o manual, não sei o quê. Aí você fala, porque às vezes o cliente, quando começa a me ligar fora de horário, fala assim, seu fulano, o senhor tá em casa, né? Hoje é dia de feijoada na sua casa. Não, Mas pode doutora. ser do criminal. Ah, não, mas a minha área... Aí você tem é razão. urgente, é urgente. Gente, Aí o criminal, tudo bem. Aí Eu sou urgente, previdenciarista, então previdenciarista, se me ligar no sábado e domingo, não tem necessidade, né? Mas criminal é outra coisa. Mas até no criminal a gente precisa dar uma pontuada, Gente, sabe? eu vim aqui um dia desses, num domingo, estourou um cano aqui, e eu vim aqui num domingo, o telefone toca desesperadamente de domingo. Eu vim um dia à noite, era 9h30, 10 horas da noite, o telefone toca desesperadamente. Mais do que na semana. Eu não sei o que as pessoas... Para. Mas as pessoas não têm noção, né? Não tem não. Maioria, Afonso, tá tipo assim, você tomou uma cervejinha, tá lá no sábado com sua família, você vai lembrar de quê? Do advogado do do processo. processo. Primeiro lembra do processo. Quem é que tá aqui dentro do processo? O advogado. Aí às vezes eu fazendo uma brincadeira. Tipo, olha, deixa eu lhe falar, dona fulana, eu trabalho com Inacreditável. previdenciário, né? Dona fulana, a senhora tá em casa, né? Com sua família. Tô, doutora, como é que a senhora acertou? Eu também tô com a minha. Então. Eu também tô com a minha. Então, a senhora aguarda que segunda-feira, nas primeiras horas, alguém do meu time vai entrar em contato. Fica tranquila, curte aí sua família, tá tudo certo. E aí eu também não... E às vezes eu tenho um áudio que eu deixo gravado no meu bloco de notas e eu encaminho. Gente, são coisas que não precisa a gente se irritar. Ai, meu Deus. Nem deve. deve. Nem deve, porque a vida é isso aí, né? O princípio 90-10 que eu falo. 10% do que acontece na nossa vida a gente não tem controle. Agora, a nossa reação é o controle. Então você pode ter um dia maravilhoso, como você pode destruir o seu dia. Sim. Depende da sua escolha de como você vai reagir, não é? Ô, Tícia, vamos voltar um pouquinho. A gente falou no começo sobre essa questão do medo, da inteligência emocional. Só que eu acho que o pessoal tá em casa, muitas vezes pode não estar entendendo. Beleza, entendi, bacana. E como é que eu resolvo esse problema? Porque como é que faz para resolver isso? A Tícia é uma pessoa que já me levou para um projeto que ela participa muito, que ela acredita muito, que é o Método CIS. Que é um treinamento de inteligência emocional que é muito bacana. Existem outros, como o Método CIS. O Método CIS não é único. Mas o Método CIS, a Tiziana acredita muito, confia, recomenda, né? Eu vejo ela sempre dizendo para as pessoas. E eu já fui, e de fato foi transformador, foi muito bacana. Fala um pouquinho desse tipo de treinamento e depois fala que eu vi que você parece que vai ter um treinamento seu, que é o como é que Grande chama? Romper. Grande Romper Vocês 2024. estão convidadas. Então fala um pouquinho sobre isso pra gente. Olha, Afonso, eu acredito muito no Método CIS. O Paulo hoje é um amigo, Paulo Vieira, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar no Paulo. Eu já palestrei com o Paulo Ah, Vieira que num legal. congresso de Foi coaching, sim, ó. lá em Recife. Em Recife, lembra? Sim, o Paulo é um querido e assim, eu sou muito grata pela vida do Paulo Vieira, tudo que ele constrói. Ele hoje é o maior autor de livros no Brasil. E assim, muito da minha vinda para São Paulo se justifica também por tantas aberturas, expansão de consciência que eu tive através do Paulo. E eu sou formada pela Febracis em coaching, dentre outras coisas. Mas o Método CIS é nada mais, nada menos do que essa viagem para dentro de si, que você falou, né? Onde a gente vai descobrir todos os post-its que foram pregados na nossa identidade, na nossa real identidade, e que nos retiraram do que é a nossa essência. E é muito fácil esses post-its serem pregados, né? Serem afixados, porque vem uma pessoa, a ex-mulher fala, você é chato, vem a ex-sogra, sempre é um ex alguma coisa, um ex-funcionário, um ex-cliente, a gente fala, gente, é ex, esquece, não escuta, porque a maioria dessas pessoas é um ex-vizinho, um amigo que não deu certo, uma sociedade que dá um diagnóstico sobre a gente e que nós, de maneira disfuncional também, absorvemos como se fosse algo real. E vai gerando essa limitação, né? Vai gerando essa limitação de que eu não posso, de que não devo, vai gerando aquilo que eu não é pra mim. E o Método CIS, ele, nessa proposta de 4 dias... Ele dá uma limpada, né? Dá uma limpada. É uma coisa muito bacana. Gerar autorresponsabilidade, que é a base, né? Esse conceito foi criado pelo Paulo. Eu até indico o poder da autorresponsabilidade. Quem trabalha comigo, eu dou o livro logo, dá pra todo mundo, porque é muito legal. E vai ter em São Paulo, agora em agosto. O Método CIS? Vai, agora em agosto. Presencial. Sempre tem a teletransmissão, que é lá na Paulista, a Nebraska e o Sidney são os diretores aqui de São Paulo, é muito legal. E no meu projeto, né, eu já tenho alguns anos que eu trabalho com isso, acho que uns 8 anos, eu senti, já trabalho com isso em muitos lugares, estou viajando para isso todo, indo para as subseções, falando do marketing, mas não deixo de falar, esse aqui é um livro que eu sou coautora, Marketing Jurídico Prático, mas essa parte da inteligência emocional eu tenho muita afeição, porque todas as outras coisas, quando a gente trabalha, se não tiver uma base, um terreno fértil, aquilo vai entrar cognitivamente da pessoa, mas não vai gerar aprendizado, que é a transformação. Então, esse grande romper,
Eu lancei, acho que o Afonso viu hoje, né, o vídeo. Vai ser dia 25 de maio, um dia inteiro, das 9 às 20 horas. Não são muitas vagas, mas é uma proposta ali similar ao método CIS, mais compacta e voltada para a advocacia. Porque nós temos peculiaridades, né? Então, o que eu faço? Eu pego o que eu aprendi diante de tudo isso e trago para a realidade da advocacia. Vai ser bem legal, um dia inteiro, são poucas vagas, porque o espaço não é tão grande, a menos que o Afonso me ceda um espaço maior. Olha! Já deixei aqui a brincadeira. E é isso, a gente precisa investir, e né, olhar para isso, e olhar para dentro primeiro, né? Me permita compartilhar por favor, um pouquinho por favor. da história de quando eu comecei, Afonso, porque eu acho que está muito conectado com isso que a doutora está falando aqui. Quando trabalhei em um escritório tradicional, um escritório pequeno em Indaiatuba, trabalhei por 5 anos durante a graduação, fui estagiária, fui assistente, me tornei advogada e, de repente, aquilo passou a não fazer mais sentido para mim. A gente estava conversando até aqui antes, né? E eu falei, eu não vou conseguir sobreviver aqui atrás de um computador, fazendo petição e aguardando o resultado de processo. Só que tá bom, o que eu vou fazer? É isso a advocacia? Eu estudei para isso? Porque se for, acho que eu estudei errado, vou ter que buscar uma outra coisa. Eu estava com essa mentalidade. E resolvi sair, até cheguei num ponto também que estava psicologicamente insustentável, resolvi sair e antes de investir em qualquer coisa, em abrir um escritório, sentar, esperar os clientes chegarem, como a gente vive falando para os colegas, gente, não adianta, não é assim, né? A mágica não vai acontecer. Eu fui fazer um curso de inovação jurídica. Olha que loucura. Da querida Priscila Brandão do Na Trilha. Não sei se alguém conhece. Maravilhosa. Eu fui da primeira turma do curso dela. E o primeiro módulo do curso... Indica pro Nelson, para levar ela lá na OAB. Com certeza. Porque eu acho bacana, é um nome que a gente não falou ainda e eu acho que vale a pena. Ela é maravilhosa. Nossa, ela me ajudou. Hoje eu encontrei ela na FENAL ano passado. E toda oportunidade que eu tenho eu falo dela porque foi transformador. Legal. Isso me fez continuar na advocacia, isso me fez ser realizada pessoal e profissionalmente com aquilo que eu estudei para ser, que é advogada. Nesse curso, o primeiro módulo foi de autoconhecimento. E, assim, eu sempre fui uma pessoa muito bem resolvida, pra frentona, de minha mãe sempre falar, vai lá, faz e acontece, não ser muito medrosa para as coisas, de arriscar bastante. Só que aquilo ali foi crucial, porque eu comecei a enxergar os post-its que estavam colados e que me impediam de deslanchar. Olhei para forças, comecei a enxergar algumas forças, falei, cara, eu sou boa nisso aqui, né? Isso aqui, legal, isso aqui eu preciso desenvolver. E o curso, como ele era voltado pro jurídico em si, pro advogado, a gente se desenvolveu a ponto de eu conseguir enxergar quem era o cliente que eu queria atender. Sim. Porque parte dessa minha frustração do escritório onde eu estava era o tipo de processo com que eu estava trabalhando. Você atentava contra os seus valores. Exato. E aí eu consegui identificar, poxa, eu sou uma pessoa mais dinâmica. Você quer me matar? É você me colocar para fazer todos os dias a mesma coisa. O meu negócio hoje eu tô aqui, amanhã eu tô ali, tô no carro, tô indo pra reunião, eu não consigo ficar só atrás de computador fazendo sempre a mesma coisa. Né? É perfil. E aí eu comecei a enxergar isso. E aí eu falei, cara, esse é o cliente, como que eu vou fazer? Na época, foi antes de pandemia isso, não se falava tanto. E aí entra um pouco na coragem, no medo. Eu tenho uma filosofia pra minha vida assim. Eu vou fazer algo, beleza, eu vou fazer algo. Se eu ganhar, ótimo, é o que eu quero. Mas se eu perder, eu vou aprender. Então... Nossa, parabéns, viu? Todos pensassem assim. E aí eu fiz isso. Eu falei assim, o que eu tenho pra perder aqui? Naquela época, pelo menos no interior, eu acredito que aqui na capital, isso não já fosse mais normal. Lá, ninguém era home office. Não existia advogado home office. Mas isso é uma moda agora, né? Então, só que imagina quando eu comecei. Antes da pandemia, que não tinha sido difundido a questão da reunião, tá vendo? Da reunião online, não passava. No direito previdenciário, né? Então. E eu querendo trabalhar com um empresário, porque eu descobri. Eu falei assim, não, eu quero um empreendedor. Eu quero o pequeno, médio, grande, enfim, eu vou no caminho, eu vou descobrir. Então, cheia de crenças, cheia de medo, e o primeiro passo foi o autoconhecimento que me colocou isso e falou assim, eu vou fazer diferente. Eu escutei de advogados, e aí que eu falo que a gente incomoda, quando a gente fala de empreendedorismo jurídico, a gente incomoda a velha guarda, uma galera aí. Eu ouvi isso dentro de casas, viu? Dentro da casa da advocacia. Você nunca vai conseguir atender um cliente empresa se você não tiver um bom escritório com uma boa estrutura para mostrar para ele. Bobagem. Aí eu peguei e falei assim, mas espera aí, o que o empresário gosta? Ele gosta de facilidade, ele quer economizar tempo. Pois eu vou até a empresa dele. Ele gosta de resultado. Ele gosta de resultado, ele quer que eu fale a língua dele. E aí, e tudo isso surgiu
no autoconhecimento. Nessa hora que eu consegui identificar características de ir lá saber se comunicar, de persuadir, tudo isso surgiu daí. Sim, então, o autoconhecimento, ele liberta. Ele liberta. Ele liberta. Agora, eu fico pensando quando eu estou na nossa subseção lá de Itaquera, o que eu escuto dos advogados, principalmente quando eu vou entregar a carteira, Afonso, é quase que unânime. A maioria vira e fala assim, olha, bacana, me formei na faculdade, passei no exame da ordem, estou muito feliz de estar aqui. Mas e agora? E O agora? que eu faço? Então, assim, quando a gente fala desse autoconhecimento, da autorresponsabilidade, das soft skills, para todo mundo que está assistindo, eu fico olhando vocês falando e fico falando assim, como é que a gente olha para esse pessoal e fala assim, e agora, para quem está lá? Começa por onde? Mas, Cressone, e agora que a gente está num tempo que a gente só pode agradecer, porque o mundo mudou, a advocacia mudou e a OAB mudou. Eu acho que esses pontos. Eu, quando comecei a fazer esse trabalho de coaching dentro da OAB, as pessoas, um chegou para mim e falou, você virou pastor agora? Foi isso que eu escutei, Tice. Eu acredito. E eu falei, não, eu tô simplesmente fazendo Falam um trabalho. isso de mim Se lá. eu pudesse, se eu tivesse a habilidade de ser pastor, era outra coisa, mas não é. O que eu tô fazendo é um outro tipo de trabalho. Então, assim, hoje, o que a gente fazia, o que eu comecei lá atrás fazendo, que todo mundo me achava louco, tem Todo a mundo rodo, faz. graças a Deus. Então, hoje, dentro da ordem, a Tiziana roda o Brasil, falando o que ela fala e fala com muita propriedade. E que bom, porque isso antes era obscuro, não se falava, não se podia falar, porque era que medo falar de uma coisa dessa. Então, assim, eu acho que hoje, para essas pessoas que estão chegando, Cressone, a ordem é uma grande parceira. Porque dentro da seccional, por exemplo, a gente está dentro da seccional agora com o projeto Aceleradora de Escritórios de Advocacia. Quando dentro da história da OAB nós vamos acelerar escritórios. Então, assim, foi aberto o edital, 300 Era uma escritórios se reserva de inscreveram. mercado muito grande, Pois né, é. que existia, né? Hoje a gente tem lá o Sebrae, parceiro das OABs, lá você tem esse trabalho já faz muito tempo, que é o Advocacia Empreendedora. Aí a gente tem o treinamento da Tiziana, que é o Romper aí 2024. E a gente tem o método CIS, que os advogados entenderam que agora advogado pode fazer um método desse, porque antigamente não, isso aí não é para advogado. Não é pra Advogado pode fazer. Tem que fazer. Então, gente, hoje tá tão fácil. Era tão difícil lá atrás. Só que hoje a gente tem uma outra dificuldade. A gente tem um mercado com 1.400.000 advogados. Então a gente tem um mercado saturado de pessoas que fazem a mesma coisa do mesmo jeito. Então quando você entende isso, você começa a se diferenciar, encontrar o seu diferencial competitivo, se autoconhecer. Aí você voa. Você voa. Tem Porque espaço para todo mundo. tem sabe? espaço, tem espaço. É uma questão de se posicionar. É preciso se posicionar e se posicionar de maneira assertiva. Eu preciso saber onde eu estou. E eu acho que é um conjunto de intersecção ali entre o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer e o que as pessoas estão dispostas a pagar dentro do ecossistema que eu estou inserido, né? Então, procura fazer uma junção dessas três coisas e otimiza seus processos para que você consiga atender mais pessoas, né? Porque, E serve para todo mundo, né? Todo Porque aí vem esse detalhe maior, que é a identidade entre a jovem advocacia e a advocacia mais experiente. Porque tudo isso que está sendo falado aqui não é direcionado para o jovem. É direcionado para todos. Pra qualquer um. Quando você fala de se posicionar, aquele advogado mais experiente, Ele precisa. ele precisa. Mas ele olha a gente falando aqui, ele fala, esses quatro aí não sabem o que estão falando. Então existe Eu uma... acho que eles são loucos. Isso, existe Com uma certeza. questão da advocacia jovem há mais tempo de não crer no que nós estamos falando. Mas isso já passou, gente. Eles estão sentindo, Afonso, sabe? Eu fui outro dia no escritório de um advogado bem, assim, 40 anos de atuação, e lá a sala dele parecia de fato um museu, cheio de coleçõezinhas, coisas, e ele me deu o livro dele, e eu super validei. Aí eu abri a outra porta, tava toda tecnologia, e tinha um rapaz que tinha feito cursos comigo, tipo, da minha idade. Aí eu falei, é aqui, e aí, tipo, você tá entendendo? Então, é impossível. Mas essa junção é bacana. É legal. Eu estava em Mato Grosso do Sul há 2 semanas atrás, eu fui ministrar um treinamento para o escritório que iniciou em 1968. Uau. Eu fiquei chocada, a revista dos tribunais, impressa nos livros, a estrutura, mas eu estava lá fazendo um treinamento para o time deles de inteligência emocional, ou seja, o fato deles serem antigos, assim, em termos de cronológicos, não significa que eles não possam ser atuais, né? Sim. E se não se cuidar, vai ficar obsoleto. Eu conheço, lá, eu vi pessoas em Brasília, fiquei 2 anos lá, advogados renomados, falando mais de 4 idiomas e que estavam
prestes a pedir ajuda para os amigos, sem dinheiro. Porque pararam no tempo e não dá. Se não atualizar, eu uso uma metáfora até, você sendo atleta, tendo todo um corpo saudável, correndo, se eu for de mobilete, de Fusca, eu vou chegar antes que você. E esse mobilete, esse Fusca, é a inteligência artificial. Então... É um mundo atual, né? É um mundo atual, né? Até o próprio marketing, redes sociais e todo mundo... Quem nunca foi chamado de blogueirinho aqui? Eu quero que chame. Eu sou chamado sempre. Eu quero que chame. Faz parte. O pessoal não se antenou aqui, olha... Mas aí entra na autoestima. Precisa ter uma identidade firme, porque ninguém agrada a todo mundo. Ninguém agrada a todo mundo. E eu preciso saber, eu quero agradar as pessoas no meu entorno, ou eu quero cumprir minha missão e ter meus resultados. Se vão falar de mim, vão falar de mim com resultados positivos. Vão falar de mim e eu vou estar curtindo minha vida, trazendo resultados para quem confia em mim. E tá tudo certo, porque todo mundo fala de todo mundo. De todo mundo. Então, se é para falar... Fala aí, eu cuidando das minhas coisas, eu não vou nem escutar. Pagando meus boletos. Pessoal, né? a conversa tá tão boa que eu tô até nem prestando atenção no chat, quero me desculpar com vocês. Eduardo tá mandando um alô pra todo mundo, um abraço pra beijo você, pra Duda. Eduardo. Beijo, Duda. Almir, Mari Neves, AKR, Ezequias, Thaís, o Marco Mendes tá falando aqui, a Thaís Ferreira, o Almir, a Duda também tá falando aqui, com essa mudança constante das leis, criação de novos modelos de negócio, novas modalidades de trabalho, inteligência artificial, o advogado tá cada vez mais necessário. E aí vai, gente. É muita gente participando aqui. Obrigado. O Eduardo Xerez também tá falando. Tícia, um beijo aí, ó. Tá aqui legal. mandando... Meu pai tava aí, Francisco Silveira. Tá aqui também com a gente? Tá aqui, ó, Francisco Silveira. Quem mandou um abraço pra você aqui, através do meu Instagram aqui, foi o Douglitz, do Exalta Samba. Opa, olha aí! Você sabe que eu tenho um passado de... Sei, por isso que eu já devo ter feito a abertura de show pra eles. Tá gente, mas enfim, eu acho que assim, muito rico tudo isso que a gente tá falando. Mas vamos caminhar, a gente já tá aí a 1h15 de programa, vamos caminhando pro final, e eu quero falar sobre ética, que eu acho que é uma questão que eu acho que a gente não tem que nem se discutir, então a gente tem que ser ético. Mas eu vejo que é um grande tabu essa questão para o advogado. Eles têm muito medo da questão ética, eles conseguem... eu acho que a questão ética trava, falar em ética já faz o advogado tremer, não fazer nada. E essa paralisação, eu acho que tem muito a ver com a questão do medo que a Tícia falou, o medo que paralisa, tal. Você como presidente de uma subseção da OAB, o que você acha dessa questão ética? Você acha que as coisas mudaram? As coisas continuam como eram? O advogado hoje pode contar mais com a OAB? Porque antigamente o advogado tinha medo da OAB. O advogado olhava para a OAB, via ela com 2 chifrinhos, rabinho, correndo atrás dele para pegar ele. É o bicho-papão. Hoje, será que o advogado ainda vê a ordem com medo? Vê. Sério? Eu acho que vê. Eu sei que posso estar sendo aqui... Não, eu acho também. Mas eu acho que vê, embora eu acho que não deva ver. Certo. Diferente. Por quê? Porque se criou uma cultura ao longo de muitos anos de que a OAB ela é quase que uma inimiga da advocacia. E na verdade a OAB ela é a advocacia. Ela é a mãe da advocacia. Ela é a mãe da advocacia. Sua mãe que te abraça, que te beija, não é? E toda a nossa estrutura dentro do nosso estatuto, do nosso código de ética, ela não serve para punir o advogado. Ela serve para punir algumas ações irregulares de alguns advogados. É diferente, ela serve para defesa da advocacia. E hoje, o próprio Tribunal de Ética teve uma alteração, até para trazer uma isonomia, que os processos agora eles são digitais, então todos os processos saíram das subseções, Indaiatuba, Itaquera, não tem mais a apresentação das reclamações direto na subseção, tem as reclamações através de um portal eletrônico. Sim. E o advogado ele tem todo o direito da ampla defesa do contraditório. Então, o advogado ele tem que mudar esse cenário. Eu até faço um paralelo, Afonso, com a polícia em geral, né? Porque eu falo que o policial ele ocupou o lugar do homem do saco para criança. Porque antigamente a mãe falava, olha, se fizer alguma coisa de errado, vou chamar o homem do saco. Verdade. E hoje o pessoal fala, olha, se fizer alguma coisa de errado, vou chamar a polícia. Criando quase que um inimigo. Você falou um negócio, por exemplo, meus filhos tinham medo da polícia, quando na verdade a polícia não é pra gente ter medo, a polícia é pra gente falar, nossa, é isso. E é o que acontece muitas vezes, e aí eu tenho que fazer esse recorte, porque assim, é o que acontece muitas vezes nos bancos das faculdades. Porque quando o aluno está estudando,
ele já começa a ouvir que, olha, vai ter um exame de ordem, olha, o exame de ordem não está ali para te selecionar, ele está ali para pegar o teu dinheiro, ele está ali para isso, ele está ali para aquilo. O próprio aluno, ele já começa a criar uma aversão para a OAB, que quando ele passa, ele já entra com aquela cultura. E como é que a gente transforma isso e muda isso? Então, na minha opinião, é a aproximação. É a aproximação, é fazer com que a nossa entidade de classe esteja próxima das unidades de ensino e a partir daí já traga esses alunos para dentro da OAB. Esses congressos da Jovem Advocacia estão sendo um sucesso. Não, eu É vi que isso, você tava, sim. né? É Vi, isso. tava bem Você legal. tinha que... Não, você não viu. Pois é, eu tava só na quem... conferência Mas olha, nacional, só quem lá tava em lá Curitiba. para entender o que eu vivi naquele dia ali. Nossa, que Que a Não advocacia pode não é filmar. chata, né, Afonso? Não pode filmar porque assim, mas o que é brincadeira. Mas assim, é uma conexão da Jovem Advocacia com a AB, Legal. não só com conteúdo jurídico, mas com brincadeiras, Pertencimento, né? mostrando que ali dentro da ordem é a sua casa, que casa. você pode se sentir bem. Então assim, essa gestão da ordem tá de parabéns, porque de fato eu fiquei emocionado com o que eu vi. Legal. A advocacia voltou para dentro da ordem. Que legal. Afonso, ó, desculpa até, mas assim, a OAB é incrível se a gente olhar Sim. como entidade de classe. Sim, eu sou apaixonada pela OAB. Ela é incrível, porque não tem nenhuma outra entidade de classe que tenha uma divisão Pois, como tem a Dessa OAB. forma. De uma escola superior de advocacia, de uma OAB Prev, de uma caixa de assistência ao advogado, Sim, de nossa. mais de 2.300 funcionários, de mais de 900 pontos de apoio. Não é possível que as pessoas vejam a OAB da maneira como elas viam no passado. Elas precisam projetar como elas vão ver no futuro. Bacana. E aí é como você falou, as conferências, principalmente da jovem, dos acadêmicos, deveria acontecer a conferência dos acadêmicos. Ó, esse sábado, pessoal, tem uma jornada de empreendedorismo legal do AB São Paulo, vai ser lá na Maria Paula 35, é o dia inteiro, um evento voltado para a questão de empreendedorismo, então o convite está feito aqui, Olha aí, participem legal. desse evento, é sabadão agora, sábado a ordem abre as portas para receber você jovem, para você jovem há mais tempo, para você advogado que quer empreender, para você que quer ter essa mudança de mindset, então é nesse sábado no AB São Paulo, promovido pela Comissão de Empreendedorismo aqui, Ah, que legal. que a Bruna... Eu faço parte, Você né? deve estar, Estarei inclusive, aqui, muito já estou importante. em São Paulo. Inclusive, a Tia está em São Paulo para palestrar em Indaiatuba, Itaquera. Eu já quero levar esse levar todos conteúdo. vocês para dentro das universidades lá em Indaiatuba, Sim, porque eu por que enxergo não? que tudo isso aqui precisa ser falado Sim, sim. dentro, no banco da faculdade. E olha, a OAB, eu costumo falar, eu realmente sou apaixonada pela OAB, porque assim, a OAB tem defeitos, tem porque nós seres humanos, nós somos caminheiros de jornada, né? Então assim, a OAB, estando ali mais próximo ao Conselho Federal, sobretudo no período que eu estava em Brasília, e agora também, a gente vê as pessoas, eu falo para todo mundo, gente, todo mundo que está na OAB está servindo. Então, se você não está gostando de algo, se habilita e vai também servir na OAB, porque nós temos que ser a mudança que a gente espera. E se as pessoas falam assim, mas cadê a OAB? É você! Você! É você! A Mas OAB cadê somos a nós. OAB? É você! Vai lá, É o pô! um dos advogados do Brasil. Então, se você é advogado, você é a OAB. E quando você fala mal da OAB, você está falando mal de você. Porque se não aconteceu... Quando nós, Afonso, fizemos aquele movimento para criar a comissão de coaching jurídico no Conselho Federal, todo mundo falou assim, isso não vai. Eu falei, eu acredito nisso. Então, imagina se não tivesse alguém para acreditar. O movimento do próprio marketing jurídico foi outro... o movimento, ele não desceu do céu. Do além. Não, foi um movimento. Então as coisas vão acontecendo na medida em que a gente vai se mexendo, né? E a OAB, ela tá ali de mãos dadas, participa, interage, integra, é positivo e é um grande laboratório. Olha, se de todos os laboratórios que nós podemos ter, a família OAB são 2 laboratórios que você conseguir performar ali, você sai forte você troca ideias com os colegas advogados, você se sente mais advogado quando você está ali inserido no sistema. Outro dia, agora no Instagram, a pessoa falou assim, você está falando isso porque você é do Conselho Federal, e marcou o Conselho Federal. Eu falei, sim, todos nós somos do Conselho Federal, do Conselho Estadual, do Conselho... Essa consciência que falta. Mas eu acho que falta um trabalho nosso, Cristiane, né, da OAB, de falar isso. Eu acho que isso que nós estamos falando aqui, certamente a gente abriu o olho de muita gente, sabe? Venha participar do sistema da ordem, venha participar das comissões. Existiu tempos de que a gente não podia, de que se você não conhecia...
Hoje as portas da ordem estão abertas. Se você for lá na subseção de Itaquera, quero participar da comissão, vai participar. Se quiser delas. participar da seccional, qualquer comissão, você vai participar. Em Indaiatuba, a mesma coisa. Ou seja, as portas da ordem estão abertas. Então acho que isso a gente precisa falar para que a advocacia entenda. E entender que a ordem somos nós, né? E a gente Exato. também não tem solução pra tudo, né? Porque eu não sei se você na família fala assim, a OAB vai fazer o quê? Eu falei, calma, a gente também não vai ter solução pra todas as coisas, né? Que às vezes as pessoas me ligam, Ana, cadê a OAB? Eu falei, tá aqui. Mas tá aqui, sou eu. Tipo assim, aqui, nesse momento, nessa roda, eu venho de uma família de muitos médicos, apesar do meu pai e meus 2 irmãos serem advogados, o restante da família é todo de médico. Cadê a OAB? Eu falei, tá aqui, o que você quer? Eu quero isso. Tá bom, vou anotar aqui e vou levar. Porque paciência, nós somos seres humanos e a OAB ela faz parte da sociedade, do movimento da sociedade. É muito importante todo mundo se engajar, mas não chega com ar crítico de quem está condenando, não. Chega com um ar de quem, peraí, eu vou ajudar, Vai quero somar, Itaquera. Né? O que eu posso fazer para contribuir? Seja trazendo minhas ideias, seja, mas eu vou apontar, porque a doutora Bruna não está fazendo. Calma, peraí, não é assim. Chega somando, chega agregando, produzindo, porque o olhar acusador é um dedo apontando e o restante é aqui pra gente, Com né? certeza. Tis, você já tem sua OAB em São Paulo? Aí eu falei com o Léo, ele mandou eu ir lá e acabou que eu não fui ainda. Tem que Vou tirar, hein? Tem que fazer parte do time. Não, mas eu falei com ele, Léo, falou, vem aqui. Gente, mas eu viajei tanto esses... Amanhã eu tô em Santa Catarina, acho que tem gente assistindo aí. Tô indo no Oeste Catarinense, em Chapecó. Semana passada eu tava em Curitiba, na outra semana eu tava em Mato Grosso do Sul. E aí, por conta de agenda, eu ainda não fui, mas eu vou lá. Vai que é importante. Vou. Gente, ó, nós já estamos aí com quase 1h30 de programa. Então, assim, tudo que é bom dura pouco. A gente até passou mais do horário. Então eu queria já caminhar pro final aqui, pedir para cada um de vocês aí fazer uma consideração, deixar um recado, uma reflexão para quem tá assistindo a gente. O que essas pessoas que estão assistindo aqui podem fazer de diferente? Algum aprendizado que vocês tiveram? Enfim, quem quer começar? Bom, as nossas... As honras aí pro doutor, que você tá em minoria, vamos deixar. Aliás, o primeiro detalhe da OAB é isso, né? Que agora As mulheres têm mulheres- espaço, As né? mulheres estão dominando. Estão dominando. Bom, o que eu queria deixar, acho que de recado, nós havíamos conversado antes ali do lado de fora, né? Nós falávamos muito da importância de plantar como uma ferramenta para quem quer colher, mas que não olhe só a plantação e a colheita, olhe o principal, que é o cultivo. Sim. Porque nem sempre aquele que vai plantar um determinado projeto, ele vai colher esse projeto, vai colher o resultado lá no final. Se ele iniciar um projeto, fizer essa plantação, mas ele não cuidar desse projeto, não tentar se aprimorar, buscar novas ferramentas, se atualizar, pode ser que chegue lá na frente e o projeto já se encontra morto. Ou às vezes até outra pessoa passa a absorver aquela ideia, exerce a ideia e chega lá na frente, não adianta você olhar e falar assim, olha, mas isso aí era meu, Sim. não era dela. Então, para que todo mundo que está assistindo aí possa levar isso. Que mais importante do que criar a ideia é se aprimorar, é continuar sempre em mudança. Como a Tice falou, a OAB ela não é perfeita, mas nem precisa ser. Porque a gente toda hora está vendo algo novo e está se aprimorando e é assim que a gente aprende, como aprendeu hoje. Então, Boa. muito obrigado, Afonso. Imagina. Obrigado, Bruna, Tice, por tudo aquilo que vocês passaram, porque eu aprendi muito hoje. Que bom, também Que tô bom, muito feliz. que legal. Legal. Bru, Bom, gente, acho que se eu pudesse deixar um recado aí, seria para todos os novos advogados e não tão novos assim, que estão querendo ressignificar a sua advocacia, que em algum nível se sentem perdidos ou não acreditam, né, no potencial que a advocacia tem de transformar mesmo a sua vida, de te tornar uma pessoa próspera e feliz. É que é totalmente possível e a primeira coisa que vocês têm que olhar é muito do que a gente falou aqui com a doutora, enfim, do nosso bate-papo. Olhe para você, faça uma autoanálise, descubra naquilo que você é bom, porque se tem uma coisa que se você tem um superpoder é ser você. Sim. Brilhe, leve isso para o mundo, você vai encontrar, a partir do momento que você olhar, se descobrir, entender o que você é bom, no que você precisa desenvolver, no que você precisa melhorar, ou atrás de quem você tem que ir para se associar, para fazer uma boa parceria, você vai encontrar o seu cliente, você vai encontrar a sua forma de advogar, que é só sua.
Em Indaiatuba, os colegas que são de Indaiatuba têm a subseção lá, tem a nossa comissão, estamos sempre ouvidos e reforçando aqui, procure a OAB, esteja dentro da OAB, isso fez parte do meu processo, eu só estou sentada aqui hoje porque eu saí do interior, eu peguei meu carrinho, levantei, vim para São Paulo, falei, peraí, deixa eu ver como que a coisa acontece lá, deixa eu fazer novas conexões, conheci o Afonso, então a gente precisa de movimento, né, assim, olhe para dentro de si, descubra isso tudo e se movimente. Não adianta só se preparar, não adianta se esconder na pós-graduação, não adianta ouvir, não adianta fazer o curso, enfim, estudar e não ter ação. Né? Se movimente, faça isso acontecer, use a OAB, use os sistemas de parceria com o Sebrae, estude além do direito, eu acho que isso é o principal. Lógico, ser um excelente advogado, conhecer tecnicamente sobre a área que você vai atuar é extremamente importante, mas se você quer ser um advogado empreendedor, se você quer prosperar, você precisa aprender sobre negócios, você precisa aprender sobre pessoas, então abra um pouco a mente e não tem erro, né? Se você fizer esse passo, inteligência emocional, autoconhecimento, marketing, gestão, estratégia, não tem como não dar certo. Boa. Verdade. Recado dado. Tice. Ai, primeiro eu quero te agradecer, Afonso, porque a gente conseguiu se encontrar, né? Verdade. Nossa, desde que eu cheguei aqui, é o nosso primeiro contato presencial. Bom, eu quero dizer que eu estou morando em São Paulo agora, estou muito feliz com isso. Essa decisão foi uma decisão muito assertiva e espero contribuir com a advocacia de São Paulo, independente do Brasil, né? E quero crescer também com vocês. Eu vou mostrar aqui o livro, gente. Quem não, esse livro, se quiser adquirir, eu mando autografado para vocês. Quero deixar minha rede social, @TicianaLeão. Tem muito conteúdo gratuito lá. Nessa rede social em específico, eu não falo do meu escritório, eu falo sobre a advocacia e tudo isso que eu vivo na minha profissão e que tem me levado a ambientes que eu entendo que são meus e que eu acho que eu nem cheguei ainda onde eu quero chegar. Quero dizer que a advocacia colaborativa é a via, que nós não somos concorrentes uns dos outros, a gente concorre única e exclusivamente conosco mesmo, com os nossos medos, as angústias, as fraquezas, e que ninguém tenha medo nem visão escassa de achar que estão querendo roubar o seu espaço. O espaço é seu, precisa apenas de posicionamento, saber dizer não para uma infinidade de coisas que são legais, moralmente aceitas, mas que não convergem com a sua visão positiva de futuro, porque em um mundo como a gente vive hoje, onde conhecimento, inteligência virou commodity, né? A própria inteligência virou commodity, a grande sabedoria é saber escolher onde eu vou, com quem eu vou conviver, quais ambientes digitais eu vou frequentar, quem eu vou seguir, quem serão as minhas referências, e que nós tenhamos boas referências nos diversos aspectos. E o sucesso da advocacia não é apenas financeiro. Nós precisamos estar saudáveis, nós precisamos ter relacionamentos positivos, nós precisamos estar contribuindo de maneira ética para a sociedade. Eu acredito nessa via e esse é o meu mote. Muito obrigada, Afonso, eu fico à disposição. Prazer estar com vocês e vamos para frente. É isso aí. Gente, vocês viram, né? Trio aqui de feras. E eu tô muito feliz. Obrigado, Tice. Obrigado, Cressoni. Obrigado, Bruna. Eu acho que a gente falou muito pouco. Daria pra gente falar muito mais. Poderia ter mais uns 10 programas aqui. A gente não ia cansar de falar todos esses temas. Mas é isso. Acho que cada um aqui trouxe um recado importante pra vocês. E eu vou grudar tudo que eles falaram aqui, né? Eu acho que você pode ser você. O teu jeito é o jeito certo. Eu acho que a gente precisa acreditar um pouco mais na gente, entender que a gente não precisa ser igual ao outro, que a gente pode ser a gente mesmo, que a gente pode fazer do nosso jeito, que a gente pode ter a nossa advocacia com a nossa cara, que a gente pode se vestir do jeito que faz sentido pra gente, que a gente pode falar de uma forma mais leve e tá tudo bem, que eu não preciso ser aquele advogado modelo 1900 e tal, que todo mundo fala que é o modelo padrão. Então, graças a Deus, eu acho que o mundo mudou, a advocacia mudou, a OAB mudou e você pode mudar e você pode ser você. Seja criativo, acredite em você e busque aquilo que faz sentido na tua vida para você ser feliz. Como a Tice falou, felicidade, sucesso não é só ter dinheiro, é um monte de coisas juntos e que vai te fazer ter uma vida muito mais leve, uma vida muito mais gostosa. E ser advogado não significa passar horas sem dormir ou ficar trabalhando que nem um louco atrás de um computador. Ser advogado também é ser feliz, é ser realizado, é trabalhar o que deve se trabalhar, né? Em alguns momentos a gente pode sim ultrapassar aquele limite, porque às vezes é necessário,
mas a gente pode ter sim uma vida tranquila, uma vida boa e uma vida que vale a pena, né? Porque não é só de trabalho que a gente vive. Eu acho que é bem por aí. Gente, obrigado. Vocês estão com a gente aqui. Obrigado pela participação. Gostou do programa de hoje? Pega o link, copia, manda pra todo mundo. Não gostou, também manda pros inimigos, manda pra todo mundo que você quiser. Mas compartilha aí com as pessoas, tá? Então a cada mês a gente tem aí um podcast Profissão Advogado. Na próxima semana é um outro podcast. Então toda quarta-feira eu faço um podcast, mas com temas diferentes. Profissão Advogado volta daqui um mês. Basicamente é isso. Vamos fazer um brinde? É água, mas tá valendo, vai. Sim. Obrigado pra essa turma demais aqui e pra vocês que estão em casa. Valeu, até a próxima! Valeu.